Então, eu quero primeiro começar contando para vocês uma história. Hoje eu decidi começar um pouco diferente. É uma história que eu gosto muito. E talvez eu conte ela, não bem como ela mas em essência vocês vão entender. Era uma vez um menino, e esse menino, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ter um cavalo, e ele morava numa vila. E nesta vila, ele era muito pobre, ele não tinha condições de ter um cavalo, mas ele tinha o sonho de ter um cavalo. Esse era o sonho do menino, e naquele momento, o menino nem pensava que não tinha condições. Ele tinha o sonho de ter um cavalo. E em determinado momento, passa uma grande cavalaria com o rei, e nesta cavalaria o rei tinha todos os seus colaboradores, todas as pessoas que serviam o rei, e eles estavam em uma grande tropa, com vários cavalos, com vários mantimentos. E havia um potro que tinha nascido há pouco tempo. Como o rei precisava de um lugar para parar, ele parou nessa vila e ele soube que tinha um menino que tinha um sonho de ter um cavalo. Então ele chamou esse menino e pediu se o menino queria o cavalo. E aí então o menino realizou seu sonho, que era ter um cavalo. Mas o povo procurou o pai do menino e disse: "Nossa, como o seu filho tem sorte! Como o seu filho tem sorte!" E o pai disse: "Sorte por quê?" "Porque ele queria um cavalo e ele ganhou um cavalo, então seu filho tem muita sorte." E o pai do menino disse: "Isso pode ser sorte ou pode ser azar." E os vizinhos foram-se embora. E passou-se um tempo, e esse menino cuidou deste cavalo e criou este cavalo. Em determinado tempo, e nesta vila, e nesta época, tudo que estava e tudo que passava da propriedade já não era mais seu. Tudo que estava na propriedade era seu e tudo que saía da propriedade já não era mais seu. Então, passou alguns cavalos selvagens, e esse cavalo, então, que já não era mais um potro, já era um cavalo, pulou a cerca e fugiu, e foi junto com os cavalos selvagens. Nossa, a vila já veio, então, falar com o pai do menino e falaram: "Nossa, o seu filho tem muito azar. O seu filho tem muito azar." Mas o pai perguntou: "Azar por quê?" Seu filho queria um cavalo, era o sonho dele ter um cavalo, ele ganhou um cavalo e agora o cavalo fugiu. O seu filho tem muito azar." E aí o pai do menino disse: "Isso pode ser sorte ou isso pode ser azar." E passou-se mais alguns anos, passaram-se um tempo, um bom tempo. De repente, no final de tarde, o menino avista o seu cavalo voltando, correndo e vindo em direção à sua propriedade. Logo atrás havia uma linda égua, e logo atrás um potrinho. E então volta o cavalo com a sua égua e um potrinho. Neste momento, o menino passa a ter um cavalo, uma égua e um potro. Naquela época, tudo que passava pela porteira passava a ser de propriedade. Então, vem de novo o povo do vilarejo falar com o pai do menino. E eles dizem: "Nossa, o seu filho tem muita sorte. O seu filho tem muita sorte." E o pai do menino pergunta por quê. E ele: "Porque o seu filho queria muito um cavalo." E aí esse cavalo foi embora, esse cavalo voltou com uma égua e voltou ainda com um potrinho. Então seu filho agora tem 3 cavalos. O seu filho queria um cavalo e agora tem 3 cavalos. Nossa, seu filho tem muita sorte, mas muita sorte. E o pai disse: "Isto pode ser sorte ou isto pode ser azar." Passou-se mais um tempo, o potro cresceu e esse menino foi domar esse potro. E ao domar, ele caiu e quebrou a perna. Lá vem de novo a comunidade e diz para o pai do menino: "Nossa, como seu filho tem azar. Como seu filho tem azar." E o pai do menino pergunta por quê. Porque ele queria tanto um cavalo, aí ele teve um cavalo, ele teve uma égua, ele ganhou um potro. Quando ele foi cuidar desse potro, ele quebrou a perna. Nossa, quanto azar. O pai do menino disse: "Isso pode ser sorte ou isso pode ser azar." Tempos depois, todos os homens são convocados para trabalhar na guerra. E o menino, que então estava com seus 3 cavalos, com sua perna quebrada, não tinha condições de trabalhar na guerra, porque ele estava machucado. E isso pode ser sorte ou pode ser azar. Mas toda a comunidade achou que era sorte, porque ele não ia ser convocado para servir. Então, gente, vocês estarem aqui comigo hoje pode ser sorte ou pode ser azar. E assim é a vida. E eu queria trazer essa reflexão porque muitas vezes parece
que as pessoas estão sempre falando da nossa vida, estão sempre falando, nossa, como fulano tem sorte, nossa, como ele tem azar. E aqui eu pergunto para você, quantas vezes você olhou para a vida de alguém e disse, nossa, essa pessoa tem muita sorte, ou nossa, essa pessoa tem muito azar. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes? Então, gente, a gente cuida muito, porque nós estamos em uma caminhada, a gente está em um processo e não podemos controlar nada. E quando não queremos controlar nada, a gente vive numa plenitude muito grande. E se a gente fica olhando para o que os outros dizem, e eu vejo muito assim, tanto que o tema da live hoje é só por hoje, tá? Eu quero trabalhar com vocês um conceito muito importante que é só por hoje. Eu tenho visto muitas pessoas, e eu acho que ainda um dos maiores dificultadores que eu encontro no processo de transição de carreira, no processo de tomar as rédeas da sua vida, no processo de fazer as suas escolhas, é o medo do que os outros vão falar. Gente, como nós temos medo do que os outros vão falar? Como ainda temos muito medo do que os outros vão pensar? Como eu vou tomar essa decisão? O que vão falar? O que as pessoas vão pensar de mim? Quantas decisões não são tomadas? Quantas vidas estão paradas porque nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar? Eu falo da minha, falo da de vocês, falo do vizinho, de todo mundo. Todos nós estamos sempre olhando para o que o outro vai pensar. Seja esse outro nosso pai, nossa mãe, seja esse outro nosso companheiro, nossa companheira, seja esse outro nossos filhos, seja esse outro os nossos colegas de trabalho, seja este outro as pessoas que trabalham no mesmo ramo, que eu não gosto muito de chamar de concorrentes, mas as pessoas que trabalham no mesmo ramo, que desenvolvem a mesma tarefa que a gente. São pessoas como nós, que se esforçam e que acreditam no mesmo servir. E aí eu acho que concorrentes é um nome tão de concorrer, né? Eu acho que não, pelo contrário, se todas as pessoas que trabalham com o mesmo mecanismo se unissem, nós fortalecíamos, né? E esses movimentos. Mas isso é o que eu mais me pego pensando, assim, quantas vezes nós não tomamos decisões pelo que os outros vão pensar? Ou nós tomamos decisões porque isso vai alegrar os outros. Às vezes, a gente não tem condições de comprar algo, mas a gente compra porque isso é bonito para a sociedade, porque isso é legal, porque isso demonstra algo que você gostaria de ter, de ser. Por exemplo, se eu tenho baixa estima e eu compro um carro melhor do que eu posso ter, para que as pessoas me valorizem pelo meu carro. Então, às vezes, a gente não toma decisões porque os outros vão. E às vezes a gente toma decisões justamente porque essas decisões alegram todo mundo, né? Ou elas trazem para nós uma imagem do que seríamos, de quem seríamos, né? E eu acho que essa é uma grande dor. E eu queria ouvir um pouquinho vocês estão tão quietinhos, o que vocês pensam sobre isso e como vocês se sentem ao ouvir isso logo de manhã cedo. Porque o meu convite para vocês é de que a gente viva os nossos dias um de cada vez. Um dia de cada vez, um dia em cada momento. E olha só, eu sou coaching, eu sou mentora, eu falo sobre carreira, eu falo sobre a importância da gente pensar 5, 10, 15, 20 anos à frente. Tudo isso é muito importante, tá? Tudo isso faz muito sentido. Então eu tenho que olhar para o futuro. O futuro é o meu horizonte, é para onde eu olho, é aonde eu vou, é a direção. Agora, muitas pessoas estão dirigindo só olhando no futuro. E as pessoas não estão aqui no presente. Elas não estão aqui vivendo as suas escolhas agora. E nós estamos cada dia mais velhos. Nós estamos cada dia mais experientes. Todo dia é o nosso dia mais jovem? Sim, todo dia é o nosso dia mais jovem. Mas, Juliana, você falou isso? Sim, todo dia é o nosso dia mais jovem. Show! Só que é o dia mais jovem, mas ontem era mais jovem ainda, e antes era mais jovem. Então, quanto mais você demorar para começar a trilhar o teu caminho de escolhas próprio, a trilhar o teu caminho e fazer escolhas simplesmente porque elas fazem bem para você, porque elas te fazem feliz, e às vezes parece um pensamento muito egoísta, né? Mas não é o egoísmo, porque quando você está bem, quando você está consciente, quando você está escolhendo bem, você inclusive libera pessoas.
Quando nós não escolhemos, quando nós não tomamos decisões, a gente fica amarrado às situações, às pessoas, e libere as pessoas, tá? Eu vejo que nós temos muito senso de propriedade ainda sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os nossos bens, sobre os nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos. Quantas pessoas idealizam coisas, idealizam um companheiro ideal, idealizam um comportamento ideal. Eu mesmo idealizo muitas vezes um comportamento ideal, e naquele momento, às vezes, a pessoa só está mal, ela só está ansiosa, ela só está brava, e não vai ser legal aquele relacionamento naquele dia. E tá tudo bem. E quando eu consigo separar o eu e o nós, né? E não trazer isso para a vida, né? Então é muita consciência, muita presença, é muita capacidade de dizer não, ou de simplesmente dizer eu sinto muito, mas eu não dou conta disso que você espera de mim. Quantas pessoas esperam algo de alguém, né? Pensa aí, o que você espera das pessoas? Só das pessoas, 5 pessoas, tá? O que você espera das 5 pessoas que estão do seu lado? O que você espera do seu relacionamento? O que você espera do seu filho, da sua filha? O que você espera do colega que senta do teu lado? O que você espera, talvez, do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu chefe? As 5 pessoas que estão mais próximas de você. Traz para a tua consciência o que tu espera deles. O que você tem esperado? Porque quando a gente começa a esperar ações e reações das pessoas, a gente começa a colocar toda a nossa expectativa e todo o poder da nossa felicidade no externo. A gente começa a colocar tudo que vai nos alegrar no externo. Por quê? Porque se eu espero chegar em casa e meu marido estar feliz, neste momento eu dei para ele a responsabilidade do meu dia terminar feliz. Mas ele pode estar cheio de situações. Ele pode ter um conflito no trabalho, ele pode estar pensando em alguma coisa, ele pode estar trabalhando os sonhos dele, né, na cabeça, na mente, e ele pode simplesmente não estar feliz naquele dia, estar mais fechado, mais centrado. Então está tudo bem. Eu consigo ser feliz ao chegar em casa e me relacionar com a casa, com as outras coisas, porque eu consigo ser feliz só por mim. Eu consigo ser feliz de mim, eu consigo gerar felicidade, independente de como o outro está. E eu consigo olhar para o outro e respeitar o outro. Nossa, é muita maturidade isso, né? Você chegar, você olhar para o outro e você respeitar o outro. Mas a nossa expectativa qual é? A nossa expectativa é o relacionamento. A nossa expectativa é o conto de fadas. A nossa expectativa, e aí muitas pessoas não sabem se chegam em casa, se vai ser sorte ou se vai ser azar. Como será que vai ser o dia de hoje? Então é por quê? Porque elas estão com toda a expectativa no externo e não no interno. Porque senão sempre, gente, vai ser sorte ou vai ser azar. Na tua vida, as coisas vão ser sorte ou vão ser azar. Se você não acolhe tudo o que acontece, se você não respeita tudo o que acontece, ou é sorte ou é azar. E aí talvez você tenha um dia bom e talvez você tenha um dia ruim. E aí você diz, nossa, hoje eu estava tão bem, eu estava tão feliz que alguém conseguiu estragar meu dia. Não, senhor. Não, senhora. Você deu poder para alguém estragar o teu dia. Ninguém consegue estragar o dia de quem está bem. Ninguém consegue estragar o dia de quem está bem. É nós que deixamos o outro estragar o nosso dia. Somos nós que estamos nos colocando diante de uma determinada situação em determinada forma. A Jusceia fala, PNL me impactou nesse sentido de viver um dia de cada vez, aproveitar o aqui e o agora. O livro Praticando o Poder do Agora é mágico para aprender a fazer isso. Concordo, super assino embaixo da indicação da Ju. O Poder do Agora, quem ainda não leu, é um livro para ser praticado, né? A presença, ela tem que ser praticada. A entrega tem que ser praticada. O receber tem que ser praticado. Mas tudo vem da presença. Tudo vem de mim, do meu interno, da minha rotina. E como que a gente aciona, gente, um interno? Juliana, como que a gente faz, então? Tem gente ainda que tá usando a borrachinha, né? O que tá usando a borrachinha? Aí tem um interno que reclamava, cada vez que reclamava era para puxar, né? Estão puxando de verdade? Continuam usando a borrachinha no braço? É para continuar usando, hein? Só vai tirar quando você realmente não reclamar mais. Então, quando deixa eu ler o que a Elisângela falou. O que eu espero de mim, primeiro começa por mim. Sim. Na verdade, a gente só pode esperar da gente.
A gente só pode esperar da gente. Quando me veio eu disse assim, quando me veio essa história do Sorte ou Azar, eu a conheci com um grande treinador em São Paulo, Masaru Ogata. E ele contando a história é mais linda ainda, né? Porque tem gente que tem o dom de contar histórias, né? A Kelly é uma delas. Então, a contação de histórias, quando ela é feita com magia, ela fica linda. Sara conta muito bem histórias também. Então, a contação de histórias, ela é algo mágico, né? Mágico demais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que sempre alguém vai estar olhando para a tua vida. E, pasmem, elas vão ir como onda, tá? As pessoas são como onda, porque é muito fácil julgar a vida do outro. É muito fácil dizer, meu Deus, as outras pessoas sempre sabem o que fazer no nosso lugar. Você já percebeu isso? Todo mundo sempre sabe o que fazer no teu lugar. Nossa, eu no teu lugar faria tal e tal coisa. Eu no teu lugar faria outras coisas. Julgamos muito ainda as outras pessoas. Isso tudo é externo. Agora, por que nós precisamos trabalhar o nosso poder de presença? Porque só vamos parar de funcionar assim quando pararmos de julgar o outro. Quando sairmos do padrão de achar que o outro tem sorte ou que o outro teve azar. Esse é o grande segredo de hoje, essa é a grande sacada de hoje. Porque só vai mudar a tua vida quando você parar de julgar. Só vai mudar a tua vida quando você parar de reparar na vida do outro. Quando você parar de dar conselhos. Eu escuto tantas coisas, tantas coisas. Por exemplo, a minha irmã mandou eu não me separar. Porque eu nunca vou encontrar um marido igual a esse. O meu pai diz que eu não posso sair do meu trabalho. Meu marido acha que eu não devo fazer este curso agora. Eu não vou estudar para o concurso porque todo mundo acha que isso é loucura, que eu sou muito velha para estudar para concurso. Isso são frases que eu escuto, gente. Isso é o que ele pensa, isso é o que ele quer, isso é o que o outro, isso está no externo. Gente, enquanto nós olharmos para o que porque assim, ó, se a resposta tá dentro, se a resposta tá em você, como pode alguém querer dizer para você o que você tem que fazer? Como pode alguém querer conduzir a tua vida? Como pode? Só que se isso ainda tá acontecendo na tua vida, é porque você tá fazendo na vida de alguém. Se isso está acontecendo na tua vida, é porque você faz isso na vida de alguém. Porque tem alguém que você acha que você tem que controlar. E aqui eu não tô falando de filhos, tá, gente? Eu não tô falando de crianças, não tô falando a gente tem que cuidar dos filhos, sim. A gente tem que dar ordem para os filhos, sim. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, sim. Tá? Eu não tô falando aqui da hierarquia de pai e de mãe. Eu tô falando de pessoas que simplesmente olham para a tua vida e dizem que você teve sorte ou que você teve azar. Mas isso eu quero dizer para você que se isso está acontecendo é porque você está fazendo isso com a vida de alguém. Você está metendo o bedelho na vida de alguém. Você ainda não acredita que as pessoas são livres. O maior problema dos relacionamentos é não entender que as pessoas são livres. Que as pessoas são livres e não é para sair, gente, traindo, não é nada disso. A liberdade é a liberdade de escolha. É a liberdade de dizer, eu quero fazer isso agora da minha vida. Eu quero estudar tal coisa, eu quero fazer tal movimento. Isso é liberdade. Nós não temos a propriedade sobre ninguém. Inclusive a liberdade de dizer, ok, você pode amar outra pessoa. Quem ama muito consegue ter tanto amor pelo outro que pode dizer assim, eu te libero para amar outra pessoa. Se isso aconteceu na tua vida, eu te libero. Eu te libero. Então, o amor, ele parte da liberação. O sucesso parte da liberação. O sucesso parte de você simplesmente entender que a sua felicidade é interna, que a sua felicidade está dentro de você, que você é o teu próprio centro de energia. Se você não se vê como um centro de energia, o Sol é um centro de energia, a Terra é um centro de energia, e tudo que está acontecendo, gente, não é verdade. Existe muita distinção entre real e ilusão. Por exemplo, não parece que a gente caminha no plano? Não parece que todos nós caminhamos no plano, no reto? Que estamos estáticos? Na verdade, a gente está sob ação de gravidade e o planeta Terra é redondo. Como assim que nós caminhamos? E a gente tem a sensação que a gente caminha no reto sempre, né? No plano. Sempre não, né? Dependendo da cidade que você vai, você caminha nos morros mesmo. Mas, brincadeiras à parte, a gente não percebe que a Terra é redonda. Por quê? Porque realidade e percepção são coisas diferentes.
muitas vezes não estamos vivendo a realidade. A gente se pauta e a gente toma decisões com base nas nossas percepções. Nas nossas percepções, inclusive às vezes do que os outros vão pensar. Inclusive às vezes a gente alucina, a PNL, a gente tem um nome para isso. A gente chama de alucinação. Nós alucinamos muitas coisas. Gente, eu vejo gente não tomando decisão porque essa decisão vai magoar alguém. Aí, claro, ela faz o processo, a gente trabalha a coragem de tomar a decisão e a outra pessoa diz, ai, que bom, ai, que bom. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma cliente que já é mãe de família, marido, acho que o filho ele tinha menos de 8 anos, tá? Mas já era grandinho, entre 6, 7 ou 8 anos, enfim. Nessa idade, então de 7 anos. E todos os dias, ela, o marido e o filho almoçavam na casa da mãe. Todos os dias. E aí eu fui trabalhando com ela, assim, quem é a mãe da casa? Qual é a tua casa, né? Porque, gente, nós temos que ir para nossa família nova. A família de origem, quando a gente casa, a gente tem que cortar o cordão umbilical com a família de origem, tá? A gente precisa cortar esse cordão umbilical. Ou seja, você não é que você não pode mais ir na tua mãe, agora ir todo dia na tua mãe, isso é o comportamento de uma pessoa solteira, uma pessoa, né? Então, se você é uma pessoa casada, você agora é a mãe da casa. E aí ela disse, não, mas se eu não for almoçar na mãe, a mãe vai ficar muito brava. Aí quando ela conseguiu tomar consciência de que ela ia para casa e ia cuidar então da sua família, fazer o almoço, tal, ela falou, e agora como é que eu falo pra mãe? Ela ficou 3 semanas, mais ou menos, gente, em sofrimento. Como que ela ia falar pra mãe? Porque ela já tinha tomado a decisão, ela já tinha feito a escolha. É por isso que a gente contrata um treinador, né, gente? Ela já tinha feito a escolha e tal. E sabe o que a mãe dela disse? Ai, que bom, então eu não vou precisar fazer almoço todo dia. Veja bem, existiam 2 pessoas em sofrimento. Essa mãe também tá em sofrimento. Porque, gente, vamos combinar que sempre ter todo dia um monte de gente pra almoçar na tua casa é um pé no saco, né? Desculpa a palavra, hein? Pelo amor de Deus. Esqueci que eu tava online. Enfim, é difícil, né? Então, assim, veja quantas coisas que a gente não toma a decisão porque a gente acredita que o outro vai ficar chateado, que o outro vai ficar magoado. De uma outra cliente que ela ia todo final de semana na casa da mãe. Todo. Mas assim, gente, já no sábado de manhã e voltava no domingo de noite. E aí ela, então, se percebeu, né, que ela tinha que cuidar da casa dela, das coisas dela, porque, gente, o Só por Hoje é por isso, pra gente lembrar assim, ó, eu tenho uma casa, então eu tenho que cuidar da minha casa, das minhas coisas, e então ela tomou a decisão e ela ligou pra mãe dela pra dizer que aquele final de semana ela não ia, e a mãe dela disse, que bom, parabéns, que bom que você vai cuidar das tuas coisas, e ela tava morrendo de medo de falar pra mãe que ela não ia. Então vejam quanto a gente alucina, quantas decisões você não tá tomando na tua vida porque tu acha que alguém vai ficar magoado com a tua decisão. Quantas decisões? Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, tá? E acontece, eu vejo isso muito em consultório, por causa dos meus clientes, né? Eu atendo muitas histórias de vidas. Eu digo assim, ó, gente, eu não trabalho, eu aprendo, né? Eu aprendo todo o tempo com as pessoas. E eu aprendo. Então, assim, para mim, o meu trabalho é realmente um processo de aprendizado, de evolução. Eu aprendo todo o tempo com as pessoas. A Elisângela fala, que forte isso. Quando você ainda estiver dando conselhos, você ainda não entendeu nada. Verdade, né, Eli? Demorei para ler aqui o comentário, mas é bem isso, né? Quando a gente não... Porque só vem para nossa vida, gente, o reflexo do que a gente faz. E quanto mais eu me percebo isso, mais eu me desafio. Então, o que está acontecendo na minha vida agora? Qual a minha parte? O que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo? O que eu não estou escolhendo? Se eu perguntasse para você assim, o que você não tem escolhido ultimamente porque você está preocupado com a opinião dos outros? Alguém tem algo aqui que queira compartilhar, que tem medo de escolher porque tem medo do que os outros vão pensar? A Elisângela fala, já aconteceu, e a pessoa esperava pela tua decisão. Sim, verdade. A PNL ensina a não alucinar. Então, gente, a Ju falou da PNL, a Elisângela também, eu também falei da PNL. O que a PNL é? É uma programação neurolinguística. Eu digo assim, ó, que é um curso que todo mundo deveria ter. Sabe assim, porque ele é um curso para a vida. A PNL, claro, ela te torna um líder melhor, a PNL te torna um profissional terapeuta melhor, um advogado melhor, ela torna a tua profissão melhor. Não importa. Tem uma frase, gente, na PNL, não importa o que você faça, com a PNL você vai fazer melhor. É forte, né? Não importa o que você faça, com a PNL você vai fazer melhor. Porque a PNL, o que a PNL tem de diferente das outras formações
informações. O reiki, por exemplo, é uma canalização de uma energia, o barras de axis é uma canalização, o coaching é um treinamento de como a gente pode tirar de dentro de você as respostas. A mentoria é uma orientação de uma pessoa que é expert na área, que já viveu aquilo. Então, para ser mentor, gente, tem que ter experiência naquela área que é mentora. Por exemplo, eu sou mentora de carreira, né? Eu não sou mentora de relacionamentos. Mentora de relacionamentos é a Ivanês, que vocês conheceram. Por quê? Porque a Ivanês passou por todo um treinamento sobre casamento. Então, eu não vivi isso, eu não passei por isso. Então, por que eu posso... O mentor, ele tem que ter uma experiência, um know-how sobre aquela área. Mas quando a gente fala de PNL, a gente está falando de algo que foi estudado e mapeado. Então, não foi canalizado, ele foi mapeado a partir dos nossos comportamentos. Então, a PNL tem, sei lá, os seus 10 pressupostos que foram identificados através das ações das pessoas. E isso é muito legal na PNL, porque nós somos muito mapudos, que é o que a gente chama na PNL, onde a gente acha que tudo que a gente fala, que tudo que a gente vê, que tudo que a gente quer tem que ser feito. E é o primeiro conceito, né? Que mapa não é território. Então, o teu mapa não é o teu território. Hoje eu cheguei feliz, achei que meu marido ia me receber, ia me abraçar e a gente ia tomar chimarrão. E ele estava lá num canto emburrado. Não, ele estava no processo interno dele. Esse é o território dele hoje. Esse é o mapa dele hoje. O teu mapa de estar feliz, continue sendo feliz. Faça o teu chimarrão, viva. Aí o que a outra pessoa faz? Muda porque o outro não entregou o mapa que ela queria. Então, o mapa não é território, né? E a PNL ensina muito pra gente ao estado de presença. Agora, a PNL é um processo vivencial, tá, gente? Se tem uma formação que eu recomendo para vocês que vocês façam presencial, é a PNL. Tem muita coisa hoje digital, e o mundo é digital, né? Mas a PNL, eu recomendo que vocês vivam a PNL, tá? Então, eu sei que tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil. Então, procure um instituto, procure um lugar. Se você mora perto de Chapecó, procure o IOD, né? Nós teremos PNL em 2021, a nova turma já tá abrindo, tá, gente? A nova turma de PNL agora é 2021. A gente forma uma turma aqui, que é a Lu tá aqui na turma, ela se forma esse ano, e 2021 tem a turma de PNL. Mas assim, a PNL ajuda muito a trabalhar o estado de presença. A PNL ajuda muito a gente parar de colocar o nosso mapa dentro dos outros, né? Porque é bem desafiador, assim. O que é colocar o nosso mapa dentro dos outros? É querer que as coisas sejam do nosso jeito, e não do jeito que cada um tem um momento, né? Você imagina que você está numa relação de família, nós estamos numa situação de corona, as pessoas dentro de casa, marido, filhos, enteados, padrasto, madrasta, precisa ter uma convivência. E cada um tá com o seu momento, cada um tá vivendo o seu momento profissional, as crianças também estão vivendo seu momento que é novo, elas não sabem fazer aula online, elas não encontram mais os amigos, elas não, né? Então mudou tudo, mudou tanta coisa. Então assim, nossa, é um desafio muito grande viver em harmonia, mas o primeiro exercício para a gente viver em harmonia é a gente respeitar o nosso interno e a gente respeitar o interno do outro. Porque se a gente não respeitar a individualidade dos outros, a vida vai ficar um inferno, a casa vai ficar um inferno, com o bom sentido da palavra inferno, tá? Eu tô falando assim realmente de conflito, de briga, de discussão. Por quê? Porque cada um tá com seus momentos internos. Sim, a gente às vezes briga com as pessoas, a gente fala coisas para as pessoas que estão interno, né? Então assim, por exemplo, se eu tô mal, quantas vezes que eu descarrego o meu mal em alguém? E eu vou dizer para vocês que a gente faz uma besteira por amor, tá? A gente geralmente descarrega nas pessoas que a gente mais ama. Pensa bem, você teve um dia, o teu interno não tá bem, tá? Você teve um dia turbulento, você teve várias situações, você passou por várias experiências. Você chegou em casa e o seu filho quebrou o copo. Se você não controlar o teu interno, o que vai acontecer? Você vai pegar toda aquela raiva, toda aquela ira que tu conteve o dia inteiro e colocar em cima do teu filho, e colocar em cima das pessoas que você ama, ou do teu cônjuge, né? Por que o chimarrão não tá pronto ainda? Por que a janta não tá pronta? Sabe? Você chega já no processo de cobrança. E quantas vezes você não chega no processo de participação? Então, se a gente se coloca como partícipe das situações, a gente consegue movimentar muita coisa. Juliana, a questão não é tomar a decisão, e sim saber se a decisão é a certa. E te pergunto, se você tem algum exercício para controlar
vários pensamentos negativos. Se você me entendeu. Sim, Neco, eu te entendi. Eu concordo com você. Pra gente saber se a decisão é certa, Neco, existe algo na vida que é aquela decisão que ninguém pode tomar por nós. Todos nós passamos por esses momentos, tá? Nenhuma decisão pode ser tomada pela gente. E muitas vezes a gente queria. Eu vou dizer para vocês que as pessoas às vezes até me contratam porque elas querem que eu ajude elas a tomar a decisão. A técnica para você tomar a decisão certa, Neco, nunca tome uma decisão. Acho que assim, primeira coisa, tá, gente? Nunca tome. Queria dizer para você, Neco, que a tua pergunta é fantástica, tá? Só para reconhecer assim. Primeiro, nunca tome uma decisão em 2 momentos da tua vida. Momentos que a gente não toma decisão em hipótese alguma. Muito feliz ou muito triste, tá? Vamos fazer um acordo, gente. Nunca tome uma decisão na tua vida. Muito feliz e muito triste, ok? São os 2 momentos que a gente diz assim, ó, agora eu não decido nada. Tá muito feliz, vai curtir a felicidade, blá, blá, não toma decisão. Tá muito triste, deixa essa fossa passar, deixa as coisas assentar e não toma decisão. Eu vejo muitos casamentos que terminam porque a pessoa tomou decisão muito triste. Ou pessoas que pedem demissão de um trabalho porque o líder chamou na sala e corrigiu de uma forma dura, de uma forma áspera, por exemplo, e a pessoa foi lá e pediu demissão. Por quê? Porque ela estava muito magoada, muito triste. Então, 2 momentos na vida, né, que a gente não toma decisão. Para saber se é certa, então, se você já não tomou decisão nesses 2 momentos, a gente já reduz a nossa possibilidade, a gente amplia a nossa possibilidade de acertar. Passado isso, né, é processo de meditação. Uma decisão, ela precisa ser amadurecida. Uma decisão precisa de tempo. Existem decisões que são muito rápidas, mas a maioria das decisões, as grandes decisões, elas precisam de tempo. Então, que você pare, que você sempre coloque os prós e os contra. Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia. Então, toda perda, toda sair de uma empresa, se separar, abrir uma empresa, gente, tudo isso tem prós e tem contras. Quando a gente entende que todas as coisas têm lado bom e lado não tão bom, e isso é uma verdade, tá? Tudo tem um lado bom e um lado que não é tão bom. Então, para a gente tomar decisão, né, eu sugiro que você pegue papel e caneta, que você faça esse processo sozinho e que você escreva todas as coisas boas dessa decisão e todas as coisas não tão boas dessa decisão. Feito isso, colocado isso tudo em balança, eu te convido a ficar uns 3 dias meditando sobre aquilo. Sobre mesmo, tá? Coloca lá o papel na tua frente, deixa eu pegar um papel aqui, tem um livro, né? Coloca lá o papel na tua frente e medita. E aí, tomou a decisão? Vai, tá? Tomou a decisão? Vai, não para mais. E paga o preço da sua decisão. O maior problema é que a gente quer tomar a decisão e às vezes não quer pagar o preço, né? Então tem que pagar o preço da escolha, tá? Por exemplo, se eu escolho mudar de emprego, eu em determinado momento da minha vida, assim, eu tomei 3 decisões muito importantes na minha carreira. Foi quando eu mudei de um lugar onde eu trabalhava que era maravilhoso, referência, e eu fui para um lugar que tinha N questões. Eu coloquei tudo aquilo no papel e eu fiquei meditando alguns dias. Mas aí tem uma história muito legal que a decisão não foi muito minha, foi espiritual, tá? Eu canalizei a partir da minha meditação, eu canalizei a resposta. Mas isso é uma outra história, eu ensino para vocês em outra live. Mas eu tomei 3 grandes decisões. Todas as empresas que eu trabalhei, eu pedi para sair, tá, gente? E para mim foram momentos muito fortes, foram decisões muito importantes, porque elas impactavam diretamente no nosso sistema familiar. Quando eu abri junto ao Instituto IOD com o meu irmão e depois quando eu migrei para o Instituto IOD, foi uma decisão muito grande. Por quê, gente? Porque nós temos medo, tá? Nós temos medo. Então, o mais importante, né, é você colocar as consequências. É dizer assim, eu tô pronto para pagar o preço disso. Por exemplo, o meu salário era acima de 20 mil reais por mês. Nossa, eu tô pronta para pedir demissão e não ter mais esse valor na minha conta? Todo mês, lá certinho, sagradinho. Então, é uma decisão muito forte. E só quem toma uma decisão de carreira pode ser bom mentor de carreira, tá, gente? Aqui, ó, não é puxar a brasa pra mim, tá? Puxar pro meu assado. Porque como que alguém que nunca pediu demissão de um lugar vai te encorajar, por exemplo, a fazer transição de carreira? Não tem como, né? Se a pessoa foi demitida de todos os lugares, aí é fácil fazer transição de carreira. Eu quero saber que ela é a pessoa que sabe a dor de fazer transição de carreira. Então, assim, né, é colocar no papel
papel e dizer assim, ó, eu tô disposto a pagar o preço disso, eu tô disposto a pagar esse preço. Muitas pessoas, muitas decisões eu apoio na análise, tá? Então você pode buscar um treinador se estiver muito difícil. E com relação aos pensamentos negativos, né, qual é o processo? O pensamento ele é muito rápido, nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. Se eu não mentir para vocês agora. Se alguém souber o número, me corrija aí. Mas eu acho que é isso, em torno de 60 mil pensamentos por dia. A coisa mais rápida é o nosso pensamento, né? Então, o importante é você primeiro estar muito presente. Tomar muita água, respirar, sorrir. Lembra, Neco, das ações lá? Tudo isso vai te ajudar a ser mais positivo. Pensou algo negativo? Veja, porque o pensamento foi mais rápido que o comportamento. O pensamento é mais rápido que o comportamento, gente. Isso é importantíssimo de vocês entenderem. Pensou? Respira, solta. Se dá um novo comando pro teu pensamento, solta, diz, ó, tá tudo bem, sim, vai ser assim, tá tudo bem, sabe, conduz o teu pensamento. Eu indiquei para as pessoas, né, também em uma live determinada, para que as pessoas usassem borrachinha de dinheiro no braço e toda vez que pensa negativo, puxa, mas puxa mesmo, assim, para doer, né? Puxa, porque esse é um comportamento, é mais estímulo-resposta, é mais uma técnica comportamental do que sistêmica, tá? Ela é totalmente comportamental, mas ela funciona. A borrachinha no braço funciona. Não sei se alguém usou aqui e se já percebeu a diferença. Pessoal, podem ir comentando, tá? A Luana fala, tão forte foi na minha vida que quando eu comecei... Espero ter respondido a tua pergunta, Neco. Qualquer coisa, pergunta de novo aqui se eu não fui clara. Foi tão forte na minha vida que quando eu comecei a viver as minhas decisões, passei a ficar perdida. Sim, Luana, porque aí, se todo mundo tomava as decisões pra gente, ou se a gente tomava as decisões pautada no que as outras pessoas queriam, logo, nós tínhamos um culpado. Vocês concordam comigo? Porque qual é a parte mais legal, gente, do outro tomar a decisão da gente? É que o outro é culpado. O outro fica culpado, ele é o responsável por aquela escolha. Então, por isso, cuidado, tem muitas armadilhas e tem muitas pessoas que procuram a gente para a gente dar resposta para elas, para que elas tomem a decisão. Mas isso é muito perigoso, porque aí você fica o responsável pela escolha dela. Então, Luana, qual é o teu desafio aqui? O teu desafio é você agora começar a anotar essa técnica que eu ensinei para o Neco, ela super serve para você. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, não estou em nenhum dos dois momentos. Escreve todas as coisas positivas daquela decisão, todas as coisas não positivas daquela decisão e medita por uns dias. Tomou a decisão? Não olha para trás. Gente, eu tenho uma coisa na minha vida, uma coisa que eu faço. Ontem mesmo eu fui no Brasão e um funcionário que trabalha lá há muitos anos, ele me disse, Juliana, quando você vai voltar? E naquele momento eu fiquei tão presente, eu falei, não, eu não vou mais voltar. Mas isso não era um desdém, pelo contrário, eu amo o Brasão, né? Eu aprendi muito com as pessoas do Brasão, eu amo a empresa Brasão, eu compro no Brasão, até consigo comprar em outros lugares, mas eu adoro o Brasão, não tenho o que fazer. Foi minha casa, né? Eu trabalhei muitos anos lá. E aí, quando eu falei assim, não, eu não vou mais voltar, mas eu estou sempre aqui com vocês, porque eu não vou voltar a ser aquela pessoa que trabalhava lá no RH do Brasão, que era gestora de RH. Aquela não volta mais. Nem que o Brasão me recontratasse hoje de novo, gente, eu já não sou mais a mesma, né? Aquela lá não vai voltar mais. E isso que às vezes as pessoas olham para nós e elas querem que aquela pessoa volte, mas aquela pessoa não volta mais. Porque eu mudei, porque eu aprendi, porque eu estudei, porque eu me transformei. E esse deve ser a realidade de todas as pessoas, porque se você não estudou, se você não se transformou, se você não se melhorou, se você está 2 anos igual, com os mesmos conhecimentos, com as mesmas experiências, tem alguma coisa errada na tua vida. Você está fazendo um movimento de menos, você está fazendo um movimento de morte, tá? E esse movimento é muito perigoso. A Elisângela coloca para Luana que viver é tomar as próprias decisões, né? E tem muitas possibilidades, sim, Lu, tem muitas possibilidades. Sempre é o mais próximo que recebe as frustrações do dia. Sim, Geni. Infelizmente, e aí nós precisamos muita consciência, presença, autocontrole e respiração. Eu vou ensinar para vocês uma técnica. Talvez vocês vão rir de mim, porque todo mundo já faz, né? Antes de você entrar em casa, qual é o comportamento que você faz? Antes de você entrar em casa, para, respira, se traz para o presente, se traz para o consciente. Você veio da rua, veio do trabalho, vem com toda aquela energia, assim, agora, nesse momento mais pesado ainda, porque tem a energia do coronavírus, tem o medo, tem a tensão, tem o risco. E se você simplesmente entra em casa,
Você parece um furacão. Então, para, respira, se concentra. Algumas pessoas entram em casa falando... Ah, tô procurando celular. Algumas pessoas entram em casa falando celular. Não, chegou na tua casa. Agradece por você ter uma casa. Agradece por ter as pessoas com você. Seja quem for. Se você não tiver ninguém te esperando, agradece por você ter a tua casa. Agradece por você ter o teu espaço. Agradece por ter a tua individualidade. Mas chegue em casa com presença, tá? A melhor forma de não descontar tudo em todo mundo é chegar em casa com presença. E é um desafio, né? Porque você tem que estar presente para você fazer o exercício da presença para chegar em casa. Você pode fazer o mesmo movimento toda vez que você chega no teu trabalho, tá? Ontem foi pesado, foi difícil, eu tenho que vender. Para no teu trabalho um minutinho, faz uma oração, faz um movimento de gratidão àquele trabalho. Se você trabalha com vendas, se conecta com os teus clientes, abre a tua alma, se coloca no movimento da permissão. 1 minuto, gente, demora isso. 1 minuto. Agora, por que, o para que será que a gente corre tanto, né? A gente faz tantas coisas sem parar 1 minutinho. Eu sou muito agitada, sou muito hiperativa, mas esses pequenos exercícios eu procuro sempre fazer, né? Porque eu sou movimentada, eu sou ligada no 220, então eu preciso sim a cuidar, sabe? A cuidar principalmente quando a gente muda de ambientes. Eu sempre que mudo, eu consigo atender vários clientes no mesmo dia, mas eu me desconecto de um e eu conecto no outro, me desconecto de um e conecto no outro. Então, acho que isso me deu essa prática de sempre entender que quando eu troco, eu tenho que me conectar de novo. Por exemplo, eu tô aqui com o meu esposo saiu, chegou minha irmã, eu preciso trocar de padrão, eu preciso trocar, entende? Vocês entendem que eu preciso atualizar a versão, agora é a versão irmã. Aí eu saí daqui com a minha irmã e cheguei no meu trabalho, agora é a versão Juliana profissional. Aí eu saí do meu trabalho e fui no supermercado, agora eu sou a versão cliente. Tem gente que chega no supermercado, por exemplo, que foi um lugar que e as pessoas esquecem que elas não são as donas, né? Elas estão berrando na fila, elas estão brigando, elas estão xingando os colaboradores. Quantos colaboradores do mercado, gente, são xingados por pessoas que esqueceram que elas não estão mais na empresa dela. Elas já estão, entende? Elas continuam agindo como se elas estivessem na empresa delas, mandando as pessoas. Então, isso é tão louco, né? Como você pode atualizar a tua versão todo o tempo todo, assim, com quem eu tô agora? Às vezes eu falo para mim, Juliana, agora você está a serviço do fulano de tal. Mentalmente, eu dou um comando para mim, agora eu estou a serviço do fulano de tal. Agora eu estou na função mãe, agora é um comando, tá? Isso é PNL pura. A Jenny fala, sempre é o mais próximo que recebe, isso mesmo. A Elisângela dá a sugestão de perguntar para o corpo da decisão, mas não sobre forte emoção, então ele que daí é uma técnica, né, para ensinar a perguntar para o corpo, gente. Vocês têm que calibrar o corpo, eu tenho que ensinar a calibrar. Hoje não vai dar tempo de ensinar a calibrar o corpo e a perguntar, porque se perguntar para o corpo sem calibrar o corpo, nós vamos ter problema. E tem aqui pessoas que não têm os mesmos conhecimentos que algumas pessoas têm, tá? Mas calibrar o corpo é essencial. Aqui a Elisângela fala de decisões onde sempre o nosso corpo sabe a resposta, tá, pessoal? Para quem vai fazer o curso de barras comigo sábado agora tem turma de barras de Axis e sábado que vem tem com a Sara, tá? São turmas pequenas, gente, então não tem muitas vagas, nem sei se tem vaga ainda, tá? Porque as turmas são bem pequenas. Então, se alguém quiser fazer barras de Axis, no curso de barras de Axis, a gente ensina a calibrar o corpo e a perguntar para o corpo, eu devo comprar esse carro, né? E pensa no carro e calibre e encontra a resposta. Então, muitas das coisas estão no nosso corpo e o nosso corpo responde, tá? E essa é uma contribuição que a Elisângela traz pra gente. O Daniel fala, eu estou usando direto a borracha, mas não é fácil, muitas reclamações no dia. Que bom, Daniel, que você está usando a borracha, que bom que você está puxando e que bom que você está presente. Então, eu já me alegro com você, tá? Eu me alegro muito. Eu me alegro mais com as pessoas que estão puxando a borracha do que aquelas que não lembro de puxar a borracha. Então, quer dizer, elas ainda nem perceberam que elas reclamam. Então, parabéns, Daniel, já é muito bom. O Valmor fala muito bom. Tá explicado porque eu gosto do brasão. Tu também gosta do brasão? Propaganda aqui de graça para o brasão, mas realmente foi uma escola para mim, é uma escola para mim, uma empresa que eu amei trabalhar. Na verdade, eu amei trabalhar em todas as empresas que eu trabalhei, né? Todas elas me trouxeram muitas experiências. Eu tenho esse problema, não tenho dificuldade de amar as coisas, não. A gente muda de fato, mas muitas pessoas gostariam que tudo voltasse, mas não entendem que tudo muda e que devemos seguir em frente. Nossa, Daniel, eu acho que essa tua fala, ela é providencial. Muitas pessoas queriam que a gente voltasse a ser como a gente era.
Por exemplo, quando você começa a fazer cursos de autoconhecimento, quando você começa a mudar o teu padrão vibracional, quando você começa a parar de reclamar. Você ouviu aqui na live da Juliana que reclamação não é legal, você para de reclamar, e aí tá todo mundo reclamando do coronavírus, tá reclamando da crise, reclamando, e você lá quieto. As pessoas dizem, nossa, mas tu tá estranho, né? É que tá todo mundo reclamando, e você que não tá reclamando, então o estranho é você. E aí aquelas pessoas dizem, nossa, mas tu tá estranho, o que que tá acontecendo? Você não tá bem? Não, é que você escolheu não reclamar mais. Então, essa conversa ociosa, a fofoca, as reclamações, elas são, infelizmente, um grande eixo de conexão entre pessoas. Tem gente que se reúne só para reclamar. Então, amigos que se reúnem só para reclamar, só para falar coisa ruim. Um fala uma coisa ruim, outro fala uma coisa mais ruim ainda. Um fala sobre uma doença, o outro tá mais doente ainda. Então, sério, tem pessoas que realmente ainda estão num padrão vibracional muito baixo. Ainda são muito pequenas, ainda fazem escolhas muito mundanas, que a gente chama, tá? O que é mundanas? Elas escolhem beber muito, comer muito e falar muito mal de todo mundo, né? Então, tá tudo certo, são apenas escolhas. Só que, às vezes, não dá mais pra gente... Depois que a gente aprende algumas coisas, a gente não consegue desaprender, né? Depois que você viu, você não consegue desver. E aí fica muito difícil, sim, alguns relacionamentos. E nós nos afastamos das pessoas, tá? Eu mesma me afastei de várias pessoas que eu continuo amando, admirando, mas é que, em termos de relacionamento, é muita reclamação, né? Então, é uma pessoa que é difícil até convidar pra vir em casa, né? Então, são amizades que vão se distanciando e que tá tudo bem. Em determinado momento, ou a gente volta para a vida delas, ou elas voltam, ou todo mundo segue o seu caminho. Você é top, Ju. Camaleão se adaptando. Brincamos em... Obrigada, ele. Obrigada. Tem mais alguém aqui que falou que é minha fã, né? Muito obrigada. A Sil tá aqui, o Aércio tá aqui, a Maria Justina, a Leoni, gente, muita gente aqui também do Facebook, muito obrigada. O Ribeiro fala, brincamos em casa e desligar o CNPJ quando chegamos em casa, e de fato, parar e desligar de um lugar e religar o outro, é isso mesmo. E é muita presença, é muita conexão, é só por hoje, né? Eu já quero ensinar o princípio de só por hoje, porque a live é só por hoje, eu nem falei ainda de só por hoje para vocês. Eu falo mentalmente comigo mesma todo o tempo, isso mesmo, ele se programa o tempo todo, aí a Ju fala que fato, verdade, Ju, as pessoas têm mesmo assim que as pessoas, Ju, tem pessoas assim mesmo, dá até pena. Lembra que pena, Marta, não é um bom sentimento, a gente tem que respeitar as escolhas delas, tá? Então sai da pena e vai para assim, eu respeito a sua escolha. É questão de escolha, tá? É questão de escolha. É padrão vibracional, todo mundo escolhe o seu padrão vibracional. E falam que a gente que é maluca, porque cuida dessas coisas de verdade. Geni, na grande maioria, nós é que somos malucos, né? Nós fizemos um curso de reiki, eu falei, meninas, vocês que são loucas, foi um sábado à tarde lindo, sábado, domingo, e nós lá vivendo uma conexão de reiki. Eu falei, onde que está todo mundo? Né? Não está por causa do corona, mas a gente era um grupo bem pequenininho. Eles estão... mas as pessoas estariam tomando cerveja, estariam na beira de um rio, estariam bebendo. Eu gosto de fazer isso, tá, gente? Eu faço, eu me divirto, eu gosto de me divertir. Mas eu tô falando que quando é sempre também é um problema. Mas então os loucos são essa minoria, assim, essas pessoas que estão em outra reclamação, em outra vibe, né? Então também não queiram que as pessoas sigam a tua vibe. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Quando a gente não quer enfiar o nosso mapa nas pessoas. Não é porque eu não reclamo mais, porque eu uso a borrachinha. Você pode dizer, olha, eu uso a borrachinha porque eu aprendi. Ele vai dizer, tá louco usar uma borrachinha de dinheiro no braço, né? Tem técnica mais barata do que essa? Não tem, né? Só que tem que puxar. Então, assim, veja, mas muita gente vai achar você louco por estar usando uma borrachinha, então tá tudo bem. Quando a gente não caiu no padrão da pena, não caiu no padrão da raiva, e diz assim, eu respeito a sua escolha. Você é como você é. Eu aceito você como você é, né? E isso é muito importante de a gente se colocar. Reclamar é um vício. Se ficar perto de quem reclama, fica mais difícil. Fica mais difícil se a gente não estiver consciente, presente, não estiver tomando muita água, você entra no padrão e começa a reclamar também. Então, gente, uma grande sacada, se você está no meio de um monte de gente que reclama, toma água o tempo inteiro. Água, 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 água. Só por você ter que ir no banheiro, você já mudou de padrão. Na PNL é muito rápido mudar de padrão, né? Então, nossa, o que eu tô fazendo? Sentou lá no banheiro, você já viu a tua borrachinha, já lembrou, sabe? Então, tome muita água. Quando você estiver num ambiente com pessoas que reclamam muito, tome muita água, que toda aquela reclamação vai fluir e as células do teu corpo não vão absorver. A Ana, querida Legory,
do Rio de Janeiro. Ela tá lá no Rio, gente. Ela tá amando as lives. A gente que ama. Você e eu tô. Quem quiser seguir a Ana, gente, eu recomendo que vocês sigam a Ana Legori e a Virginia K. Elas são duas pessoas fantásticas e elas têm desenvolvido um trabalho muito legal sobre moda. A Virginia K vocês já conheceram, que é a Ieda, e a Ana Legori, logo, logo vocês vão conhecer. Acho que eu vou trazer ela aqui para uma live também. O que você acha, Ana? É verdade, tem gente que faz grupo para reclamar. Eu adoro ser doida, me julguem. A Elisângela já sabe aí, tá trazendo mais uma técnica. A técnica é, quando falar, nossa, você é louco, nossa, você é doido. Vocês acham que as pessoas não me chamam de louca por fazer live 6 e 6 da manhã? Vocês acham? Né? Vocês acham que não? Nossa, você faz live 6 e 6 da manhã, mas você é louca. Mas quantas que você já fez? Nossa, mas você é louca, né? Então, e aí a palavra é me julguem, tá? Sim, muito bem. Isso bebendo, comendo, muito desafiador, tudo isso. Gente, só por hoje, né? Olha só. Então, logo, logo teremos a Ana aqui, teremos a Kelly. Semana que vem a gente retoma os convidados, tá? Eu gosto sempre de fazer um intervalo entre os convidados e eu trabalhar com vocês também. Comecei a seguir essa semana, a Virgínia já faz um tempo. Muito bom ele. Gente, olha só. Nosso tempo chegou no final. E eu quero só ensinar para vocês a técnica do só por hoje. Então, quando eu digo só por hoje, é uma técnica do Reiki, tá? É um dos princípios do Reiki, é o só por hoje. Eu tinha feito a minha anotação, não falei nada do que eu anotei. Mas enfim, tudo bem, né? Seguimos o campo. Só por hoje é uma técnica do Reiki, é um dos princípios do Reiki. E a gente coloca exatamente o que a gente quer. A Elisângela colocou aqui, só por hoje serei leve. Só por hoje estarei presente. Só por hoje serei amoroso. Só por hoje terei pensamentos positivos. Pessoal, digam o que você quer. As pessoas têm mania de dizer o que não querem. Por exemplo, eu não quero reclamar. Não, por favor, o cérebro não lê a palavra não. Então é só por hoje eu serei calma, só por hoje eu serei amorosa, só por hoje. Então você vai fazer o teu só por hoje e vai repetir por 21 dias. Como que eu escolho, Juliana? Qual é a debilidade que você quer trabalhar? Você é muito impulsivo. Só por hoje serei calma ou calmo. Você é muito bravo. Só por hoje serei amoroso. Você é muito nervoso. Só por hoje serei tranquilo. Vocês entenderam? Então você vai colocar, vai escolher. Quem tá seguindo as lives fez aquela lista de debilidades. Escolhe uma debilidade que você quer trabalhar e trabalha a ferramenta do só por hoje. Então, só por hoje serei. E você vai falar isso todo o tempo todo. Muitas vezes por dia, por 21 dias. E aí você vai começar a perceber como as coisas vão acontecer. Ju, também me chamam de louca por acordar para ouvir as lives. Eu acredito, Cleus, é verdade. Juliana, você é louca e tem um momento de louco, e tem um monte de louco te acompanhando, é verdade. Esse é o lado bom do Corona, as tuas lives, né? Gente, tá acabando nosso tempo. Posta lá uma foto só por hoje e coloca o teu só por hoje, uma foto sua ou de qualquer objeto que você ame. Um beijo no coração de vocês. Eu espero vocês amanhã, 6 e 6. Tem mais live, energia, coração. Gente, no Instagram não tem jeito, ele cai mesmo. Então vamos fechar aqui. Então, quando a gente faz o movimento do só, deixa eu só clicar aqui para não perder. Quando a gente faz o movimento do só por hoje, a gente aplica essa técnica, escolhe a debilidade, aplica o só por hoje e faz por 21 dias. Posta no Instagram ou no Facebook uma foto sua escrito só por hoje e a sua tarefa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma alegria ter vocês aqui comigo.